Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Estamos reunidos mais uma vez nesse quinto domingo da Quaresma para celebrarmos a Eucaristia, nos preparando assim para a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa. Queremos saudar aqueles que nos acompanham através dos meios das redes sociais, de uma maneira especial nosso Facebook, e também todos aqueles que estão unidos conosco através da oração. Iniciemos todos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus para sempre. Pensamento para nos ajudar a rezar neste quinto domingo da Quaresma, do Salmo 42. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa, contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois o Deus, o meu socorro. Salmo 42 nos ajuda então a rezar nesta manhã. Queremos colocar também diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores e necessitamos do seu perdão. Nossa caminhada quaresmal, o grande convite que a Igreja nos faz é pedirmos exatamente perdão a Deus dos nossos pecados. Por isso, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Diante de Deus e da Igreja, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloquemos neste momento nas mãos de Deus todas as nossas intenções. Você que nos acompanha aí na sua casa, coloque nas mãos de Deus o seu pedido, a sua prece, sua oração. Quero lembrar também o falecimento de 7º dia de Manuel da Câmara e Maria José Silva Ramalho. Peçamos também pela saúde de Luzia Maria de Jesus e de todas as intenções que cada um coloca no seu coração neste momento, pedindo pelo Brasil, pelo mundo todo, nesse momento em que passamos por uma dificuldade da epidemia, essa calamidade que assola o mundo, para que o Senhor Jesus, como fez na ressurreição de Lázaro, interceda pela humanidade. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Conceda também a todos nossos irmãos e irmãs falecidos o perdão de seus pecados e a participação no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel.
Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. O salmo responsorial é o Salmo 129. Repitam comigo logo após a oração do refrão: no Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor de minha súplica. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e salvação. Ele vem libertar a Israel de toda a sua falta. No Senhor toda graça e redenção. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma grande pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta viram o que Jesus fizeram e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, 5º domingo da Quaresma, a nossa caminhada para a Páscoa, os 40 dias que a Igreja nos propõe a buscarmos através dos exercícios quaresmais mudar de vida, que é o grande convite que a palavra de Deus nos faz, que é a conversão. Converter-se não é mudar de religião. Converter-se é passar a olhar o mundo com o olhar de Jesus Cristo. Passar a olhar o mundo com o olhar de solidariedade, de fraternidade, de perdão, de justiça. E é esse o grande convite que a palavra de Deus tem nos proclamado durante esses 40 dias, já quase, entramos hoje na última semana da Quaresma, e vamos dizer que ainda é tempo, que aliás é sempre tempo para a mudança de vida. Para entendermos um pouco mais a caminhada quaresmal, gostaria de lembrar a todos esses 5 domingos que nós estamos refletindo à luz da palavra de Deus. Retomando um pouco a nossa caminhada quaresmal, lembremos então que no primeiro domingo da Quaresma, nós encontramos o Evangelho em que Jesus foi tentado pelo demônio. E Jesus leva adiante a sua missão, não se deixa levar pela força do mal, não se deixa levar pelo espírito demoníaco, porque ele está em comunhão perfeita com o Pai. E a nossa reflexão era essa. E também nós muitas vezes somos tentados a abandonar o caminho de Jesus, porque é um caminho exigente, para seguirmos outras propostas aparentemente mais sedutoras que o mundo nos oferece. Jesus vence toda forma de tentação para nos mostrar que também nós podemos vencer a tentação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do individualismo, do consumismo desenfreado e tantas outras formas de tentação. O segundo domingo da Quaresma,
Jesus leva os discípulos até a montanha e se transfigura diante deles. A transfiguração de Jesus, todos nós sabemos, tinha como finalidade revelar o rosto do Pai. E foi isso que Jesus fez na montanha sagrada. Revelou o rosto do Pai de tal maneira que os discípulos tiveram a tentação de pedir a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Jesus vai dizer: olha, ainda não passei pela cruz, é necessário descer da montanha e transfigurar o mundo marcado pelo pecado. Isso aqui é apenas um momento, talvez 2, 3 minutos, que eles tiveram aquela experiência maravilhosa do Cristo ressuscitado, transfigurado. No terceiro domingo da quaresma, nós encontramos uma das mais belas catequese das Sagradas Escrituras, do diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus é o homem da paciência. Jesus é o homem que oferece vida para as pessoas. Mas ele entende que não é fácil o crescimento na fé. Abandonar uma fé muito mais tradicional do que acolher essa fé do Cristo vivo. E a samaritana, nesse diálogo bonito, chega ao momento de dizer a Jesus: Senhor, se é assim, dai-me também desta água, para que eu não tenha mais que vir aqui e retirar a água deste poço. Porque Jesus, Ele é a fonte da água viva. Grande lição para nós, que também devemos buscar nessa única fonte, saciar a nossa sede de amor, a nossa sede de justiça, de fraternidade, a nossa sede de saúde, a nossa sede, tudo aquilo que uma pessoa necessita para uma vida digna. Vivemos sedentos, mas nem sempre nós buscamos na verdadeira fonte saciar a nossa sede. Às vezes buscamos saciar a sede no poder, às vezes buscamos saciar a nossa sede do prazer, às vezes buscamos saciar a nossa sede no egoísmo, nas coisas perecíveis deste mundo, e ela não nos sacia verdadeiramente a fome e a sede de justiça, a sede de amor, a sede de diálogo. Domingo passado nós nos encontrávamos com o cego de nascença, que queria ser purificado, mas necessitava da ajuda para chegar até a piscina de Siloé. E se ninguém o ajudasse, estava ali há 38 anos sofrendo deste mal. Nós refletíamos que o cego não tinha nome. Não ter nome significa que também somos todos nós. Muitas vezes cegos para o mundo que clama por justiça. Muitas vezes cegos pela realidade do mundo. Aliás, triste realidade. Precisamos nos converter. Precisamos nos voltar mais para Deus. Não somente nos tempos como nós estamos vivendo hoje, mas sim a humanidade tem que voltar-se mais para Deus, acreditar mais na sua impotência, na sua limitação, e buscar em Deus a única fonte que nos faz enxergar a vida e não nos tornarmos dependentes. Ninguém tem o direito de oprimir um povo. Ninguém tem o direito de massacrar uma nação, um povo e assim por diante. Porque Deus nos quer a liberdade. Somente um povo livre pode construir a sua verdadeira história.
Quando certos países insistem em dominar o outro pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, nós estaremos vivendo essa injustiça social, e é necessário abrir os olhos para esta realidade. E assim nós chegamos hoje, nesse 5º domingo da Quaresma, já entrando na última semana para celebrarmos a Páscoa. E aí vem de encontro exatamente aquilo que nós vamos celebrar na Páscoa daqui a 15 dias, aquilo que Jesus realiza na cura de Lázaro, o amigo. Jesus chorou. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos mais, tão assim claramente, Jesus revelando o seu lado humano, o seu lado de homem. Todos nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas: a natureza humana, que o faz chorar diante do seu amigo Lázaro, é a revelação da sua natureza humana, mesmo ele sabendo que ele poderia ressuscitar a Lázaro, e no entanto ressuscitou. Mas ele revela também o seu lado humano, mas ele confia em Deus. Então essa é a grande revelação de Jesus, do seu lado humano, que tem compaixão, que sofre com o outro, que chora com o outro, que se alegra também com o outro, que partilha, que tem um olhar de solidariedade, que tem um olhar de pena, compaixão, dor, e sofre com seu povo. Será, meus amigos, que não é isso que está faltando muito nos dias de hoje? A falta de compaixão. Quando nós perdemos o espírito de compaixão com aqueles que estão sofrendo, nós nos tornamos desumanos. Hoje tem muita gente desumana. Talvez nós também, mesmo com as nossas orações, mesmo com a nossa fé, às vezes nós nos tornamos desumanos, porque a nossa fé, ela é muito pessoal, ela é muito individualista. Precisa necessariamente uma tragédia, precisa necessariamente, infelizmente, uma situação desastrosa que nós estamos vivendo, para nos voltarmos um pouco mais para Deus e para a solidariedade. Por que será? A história da humanidade foi marcada muitas vezes por essas situações terríveis, e Deus sempre interveio no meio daquele povo, como vai intervir, está intervindo no meio de nós, abrindo os olhos da humanidade para essa realidade. É pena e é muito triste a gente ver algumas pessoas, alguns dirigentes, algumas autoridades que insistem, parece que não querem promover a verdadeira justiça, insistem em se deixarem levar por egoísmo, por interesses políticos, e não por uma causa comum. É hora de abraçarmos o Deus da vida, independente de religião, independente de raça, de cor, porque o momento que estamos vivendo afeta o mundo todo. Dezenas de milhares de irmãos e irmãs estão tendo suas vidas ceifadas. Poderíamos também ter evitado muito dessas mortes, todos nós sabemos. Mas não vamos ficar aqui cobrando simplesmente o passado. Vamos aprender do momento presente a grande lição, a lição do amor, a lição da solidariedade, que principalmente aqueles que detêm o poder nesse mundo, nessa sociedade tão egoísta, aprendam que nós somos um piscar de olhos, não levamos nada desta vida. Levamos sim a capacidade de amar e a
capacidade de fazer como Jesus fez no Evangelho de hoje. Chorou diante da morte de um amigo. Certamente hoje, e aliás, um parênteses aqui, na sexta-feira, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, naquela celebração que nos comoveu profundamente, revelava acima de tudo uma tristeza, uma dor terrível, dava para perceber na sua fisionomia o seu sofrimento, a sua dor que ele estava sentindo e está sentindo por esse momento que estamos vivendo. Falta isso no coração dos homens. A religião que não propaga a justiça e a solidariedade, que não chora com o outro, não serve para nada. A religião que não ama, a religião que não serve, a religião que não pratica a verdadeira caridade, como nos pede a campanha da fraternidade deste ano, em favor da vida. A religião que não defende a vida em todas as circunstâncias. Ninguém pode se dizer que acredita em Deus se ele não defende a vida, não a sua particular somente, mas a vida de um povo que continua morrendo de fome, na miséria, e agora com esse vírus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos dá o grande exemplo. Primeiro, a solidariedade. Ele chora a morte do amigo Lázaro. É o lado humano de Jesus. Por isso que nós choramos também quando perdemos um ente querido. Mas por outro lado, Jesus também deposita total confiança em Deus, na certeza de que ali a morte de Lázaro não era a última palavra para Deus. Tanto é que Jesus o ressuscita. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa do povo de Deus. Essa é a Páscoa daqueles que acreditam realmente na vida. Na vida. Uma pessoa que acredita em Deus tem que acreditar na vida. Não uma vida limitada, não uma vida na miséria, na fome, na dor, mas naquela vida que Jesus fala no Evangelho de São João: eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham a vida plenamente, em abundância. Estamos longe desse ideal de Jesus Cristo, mas é esse o sentido do nosso caminhar. Caminhemos com esperança. Vai passar. Peçamos a Deus que essa situação passe o mais breve possível e que a humanidade possa retomar os novos caminhos, tirando a sua grande lição. Cada um de nós. Coloquemos nas mãos de Deus hoje o nosso projeto de vida, mas de vida em plenitude. Que nesta última semana da Quaresma, para nós cristãos católicos, possamos abrir o nosso coração para Deus e ressuscitar dentro de nós o amor verdadeiro. Aí nós seremos o Lázaro que morre para o humano, mas ressuscita pelo poder de Deus. E essa é a vida que Deus quer de cada um de nós. Pensemos um instante como eu estou vivendo esse espírito quaresmal e como eu estou me preparando para a Páscoa, como eu estou fazendo o meu papel diante da situação que nós estamos vivendo. Vamos colaborar. A igreja quer ser solidária, não apenas fechando as portas dos seus templos, não, mas uma igreja que sai, que vai ao encontro do outro e que chora com o outro como Jesus chorou com Lázaro. Uma igreja que é solidária, não é para ficar trancado dentro de casa. Lógico que vamos ficar no sentido, de exigência do momento presente. Temos que ficar em casa, mas
refletir com a família, refletir pessoalmente, pensar um pouco. E o que mais nos interroga, meus queridos, as autoridades falam tanto, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Quando se vive um tempo de guerra, nós sabemos aonde está o inimigo. Hoje nós não sabemos onde está o inimigo. Sabemos que, infelizmente, lamentavelmente, pode estar dentro de cada um de nós. E aí? Só a graça de Deus para agir fortemente em nossos corações. Façamos nossa parte. Professemos agora diante de Deus e diante da realidade do mundo presente a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora nós vamos apresentar, cheios de confiança ao nosso Deus que é Pai, nossas preces que trouxemos para esta celebração e as preces, os pedidos que cada um tem no seu coração neste momento. Depois de cada invocação, você pode responder aí na sua casa: Senhor da vida, ouvi vosso povo. Senhor da vida, ouvi o vosso povo. Que a vossa igreja, Senhor, nunca se canse de anunciar e denunciar tudo aquilo que contrapõe a vida, mas a vida que vence a morte, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Que o vosso espírito de sabedoria, que tudo recria, possa agir no mundo de hoje e recriar uma nova humanidade, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, clero, por toda a igreja, para que seja sempre um sinal de esperança para o mundo sofrido, rezemos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Pelos profissionais da saúde, pelos médicos, por todos aqueles que estão se dedicando, estão à frente para salvar vidas, para que nunca lhes falte a força e a ação de Deus em seus corações, a exemplo de Jesus, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Pelas autoridades, pelos cientistas, para que continuem buscando a vacina para a superação e devolver a saúde a tantos irmãos e irmãs, nós os pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Pelos governantes, pelas autoridades, para que não se deixem levar por instintos mesquinhos
ou interesses políticos, mas olha a realidade do mundo com o olhar de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Por todos aqueles que morreram, nossos parentes, amigos, benfeitores, aqueles milhares que doaram a sua vida, que morreram como consequência dessa pandemia, para que sejam acolhidos no reino dos céus, nós vos pedimos, Senhor. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Sim, ó Pai, acolhei na vossa bondade as nossas preces, aumente em nós a fé, a esperança e a caridade, para que, unidos no mesmo amor, possamos construir o mundo segundo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos, fruto do trabalho do homem que agora apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que agora apresentamos e para nós vai tornar o vinho da salvação. Coração contrito e humilde, Senhor, possamos nós participar da vossa divindade. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso ofertório que colocamos no altar, junto com nossa vida, nossas alegrias, nossas esperanças, nosso sofrimento, seja ela aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacramento, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E nós os suplicamos
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os santos apóstolos, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, meus amigos, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, que nos revela Jesus, Senhor da vida, ousamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus amigos, que a paz do Cristo ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do pecado, esteja sempre com todos vocês e os seus familiares. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Eu sou a água viva. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eis o Cordeiro de Deus, eis o único capaz de tirar todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Queria lembrar a todos que nos acompanham, muitas pessoas dizendo: eu gostaria de comungar, mas as igrejas estão fechadas, como que eu faço? A igreja orienta para que faça uma comunhão espiritual. Comunhão espiritual, ou seja, obedientes à palavra de Deus, obediente à igreja e à prática da caridade. E tem essa oração que nos ajuda então, aqueles que farão a sua comunhão espiritual, que diz o seguinte: meu Jesus, e eu creio que estáis presentes no Santíssimo Sacramento, amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós, mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. E agora entre em comunhão espiritual conosco.
Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Conceda também a eternidade feliz a todos nossos irmãos e irmãs falecidos, lembrados nesta Eucaristia, nesses dias de tanto sofrimento e tanta dor por tantos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só lembrando que então, quinto domingo da Quaresma, transmissão da missa aqui na nossa comunidade de São Judas Tadeu, na próxima terça-feira, às 16 horas, a missa da saúde, pedindo pelos enfermos, pelos idosos, por todos aqueles que estão sofrendo no corpo ou na alma. Terça-feira, às 16 horas. Temos muitas paróquias transmitindo através do Face, através de outros recursos, a transmissão da Santa Missa. Isso é muito bom. Lógico que seria melhor que não tivesse nada disso, né? Quer dizer, que não estivéssemos passando por esse momento, mas a realidade é essa. E apesar disso, então, muitas paróquias transmitem, ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, transmissão da Santa Missa, e também a televisão. Todos os canais católicos estão aí se dedicando todas as suas atividades nesse momento. Então temos muita coisa para nos ajudar a não nos afastarmos, muito pelo contrário, Entra em comunhão, assiste a missa na televisão, enfim, reza o terço em família, olha para a realidade, reúne a sua família, mais do que nunca, Tenta explicar para as crianças o que está acontecendo hoje. As crianças às vezes perguntam: por que eu não vou mais, não estou indo para a escola? Por que nós estamos todos em casa? E não é fácil, vocês darem uma resposta que realmente a criança possa, lógico, as menorzinhas, as maiorzinhas já estão compreendendo, mas passa para os seus filhos, para as crianças, acima de tudo, uma esperança. Nada de medo, nada de questionamento, apenas confiança em Deus. Tenho plena certeza que em breve recomeçaremos nossa vida. É muito triste passar em frente às igrejas e vê-las, toda fechada. Dói, machuca. Mas olha, nos planos de Deus deve ter alguma coisa reservada para todos nós. É verdade? A gente sente muita saudade de estar com a comunidade, viver com a comunidade, celebrar com a comunidade. Mas infelizmente essa é a realidade. As igrejas permanecerão fechadas, segundo a orientação da nossa diocese, e segundo a orientação das autoridades sanitárias. Nós vamos obedecer sempre às autoridades sanitárias e a igreja vai permanecer fechada. Próximo domingo de Ramos, olha aí, não teremos bênção dos ramos, pelo menos aqui na nossa diocese, as orientações são essas. Haverá missa, nós iremos também nesse mesmo horário celebrar a missa de Ramos, sem procissão de Ramos e sem a bênção de Ramos. Vão acompanhando através dos meios de comunicação a orientação. Peçamos a Deus que Ele nos abençoe e que tudo volte ao normal, com o coração aberto para a Páscoa do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz e o amor de Cristo estejam em vossos corações e em vossos lares, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.